A mensagem dessa manhã é intitulada Reforma na Vida, e a última mensagem da série que eu intitulei Reforma Geral, buscando fazer uma ponte com o movimento chamado Reforma Protestante, que teve no século XVI, que mexeu com as estruturas da igreja. Não mexeu só na questão de estudar mais a Bíblia, mas nos resultados de estudar mais a Bíblia. Mexeu, por exemplo, no culto, mexeu na doutrina, e hoje nós vamos falar como mexeu na vida, na conduta. E eu estou falando disso porque eu acho que uma igreja sadia precisa ter mudanças em todas essas áreas. E eu falei para vocês no passado que muitas dessas mudanças são gradativas, isto é, elas não podem ser feitas de uma vez por todas como se nunca mais se corrompesse, né? Quando a gente tem uma casa por algumas décadas, vira e mexe, tem que fazer uma reforminha. Vira e mexe, tem que fazer uma mudança. Tem que fazer reparos. E nós cremos que nossa igreja, a igreja reformada, é um nome que muitas vezes nós recebemos para esse tipo de fé que nós temos, é uma igreja que sabe que precisa se limpar, se reformar. E hoje nós vamos falar sobre reforma na vida. O texto que eu escolhi está aqui em Romanos 12, eu vou pedir para você ler comigo. Depois eu vou passar um desenho para as crianças. Tá? Vamos ler então Romanos 12, versos 1 e 2. Leiamos juntos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Crianças, atenção para o desenho que o pastor vai passar para vocês. É um desenho engraçado, hein? Quero ver como é que se você vai ter criatividade. Você consegue desenhar gente doente? Gente doente, por exemplo, espirrando, ou tossindo, ou na cama, alguma coisa assim, você consegue? Sim? Então, Davi, vamos desenhar então, tá? Vou pedir para as crianças desenharem gente doente. Eu quero ver como é que elas desenham, elas, ou os pais, ou a família, quando estão doentes. E por que eu estou pedindo esse desenho para as crianças? Porque eu quero falar uma coisa para os adultos e usar a analogia que eu estou pedindo para as crianças desenharem. Que é a seguinte: você e eu, quando nós estamos na igreja um certo tempo, então isso vale principalmente para os mais velhos de igreja. Os mais novos talvez tenham a vantagem de não terem ouvido tanto isso. Mas os mais velhos, eles muitas vezes ouviram que determinada pessoa, ou determinada família, ou determinado casal, eles são muito mundanos. A gente usa muito essa expressão. Eles são muito mundanos. E muitas vezes essa expressão significa fazer certas atividades. Isto é, frequentar certos lugares, ter certas práticas. E eu não discordo que algumas práticas podem ser expressão do mundanismo. Mas eu acho que a nossa cegueira maior está em pensar que mundanismo é um determinado local ou um determinado tipo de atividade. E eu defendo que mundanismo é muito mais parecido com um vírus. Por isso que eu pedi para as crianças desenharem doença. O que eu quero dizer com vírus? É possível carregar o vírus do mundanismo e praticar mundanismo dentro da igreja, fazendo atividades religiosas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olha como é que a gente raciocina. Olha como é que às vezes nós entendemos as coisas de forma errada. Fulano está fora da igreja, você fala, você precisa estar na igreja. Aí se ele está na igreja, você fala, que bom, fulano está na igreja. E claro que é bom estar na igreja. É claro que é bom ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas muitas vezes a pessoa está na igreja, mas isso não é sinônimo de estar dedicada ao Senhor, de ser consagrada ao Senhor, de ter sua vida reformada regularmente. Muitas vezes ela está dentro da igreja fazendo atividades religiosas e é mundana. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dar alguns exemplos que eu tirei de um autor chamado James Montgomery Boyce. Ele dá alguns exemplos de filosofias que estão no mundo e ele mostra como é que isso está dentro da igreja. Isso vale para as igrejas evangélicas em geral e vale também para o nosso dia a dia. Ele fala assim, olha, o mundo é muito focado no homem. Então, existe uma filosofia humanista muito forte. A gente sabe disso. A gente sabe que as pessoas são muito focadas no ser humano, né? O importante é eu fazer aquilo que
que está bem no meu coração. O importante é ser feliz, né? O importante é eu atingir realização pessoal, muito focada no ser humano. Falamos muito disso, ouvimos muito disso na sociedade. Agora, isso também tem entrado dentro da igreja, mas com outra forma e muito mais sutil. Dentro da igreja, por exemplo, nós também gostamos de coisas focadas no ser humano e nos nossos problemas específicos, nas nossas necessidades percebidas. Por exemplo, é muito comum crentes evangélicos saírem da igreja super animados quando ouvem uma mensagem sobre como combater a depressão ou como construir uma família feliz. Mas eles não acham muito interessante o sermão que fala assim, como ser reto perante Deus. Como acertar as contas com um Deus ofendido. Parece meio assim distante. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia fala mais sobre como acertar as contas com um Deus ofendido do que sobre depressão ou família feliz. Os primeiros dois tópicos não são necessariamente ruins, mas a gente ama esses. Porque a gente vem para cá esperando assim, eu estou esperando aquela hora que o pastor vai falar assim, e daí? Estou aguardando aquela mensagem que o pastor vai falar assim, vamos aplicar. Aí você presta atenção. Você voou a mensagem inteira, na hora que fala assim, agora vamos aplicar para as nossas vidas. Parece que você sintoniza de novo. Porque a gente está tão acostumado a receber as coisas mastigadas de acordo com as necessidades que nós percebemos em nossas vidas, que nós não atinamos para aquelas necessidades que não são percebidas, mas que a Bíblia fala que são as nossas maiores necessidades. Uma outra coisa que o James Montgomery Boyce fala é de como existe muito relativismo no mundo. A gente sabe que muitas vezes as pessoas querem falar de coisas que não são objetivas, mas são relativas. Por exemplo, eu trabalho numa universidade e frequentemente, eu acho que eu já mencionei esse exemplo aqui, frequentemente eu ouço, principalmente na pós-graduação, quem já fez pós já ouviu essa frase. Nas pós-graduações por aí, não se faz ensino do professor para com o aluno. O que se fazem são debates em que o moderador levanta algumas provocações. Isso é uma linguagem de pós-graduação. Fala assim, eu vim aqui fazer algumas provocações. O que ele quer dizer é, eu vou levantar alguns assuntos para a gente discutir, mas ninguém tem a verdade. Inclusive, uma das frases que a gente mais usa hoje em dia é, ninguém é dono da verdade. Né? Ninguém tem noção da verdade. Agora, isso não parece ser tão comum na igreja, né, pastor? Esse autor, James Boyce, ele fala, aparece sim, de forma sutil, mas aparece. Por exemplo, o que você faz quando você evangeliza? Presta atenção. Você não proclama a verdade. A gente não usa mais essa expressão. A gente compartilha. Olha a linguagem que a gente usa. Eu vou compartilhar com vocês alguma coisa. Você não é mais um proclamador da verdade. Não, você compartilha. Você compartilha o que a Bíblia quer dizer para você. Quando a gente lê a Bíblia, sabe o que a gente gosta? A gente lê a Bíblia, em vez de interpretar e quebrar a cabeça para ver o que ela significa, você começa o estudo dizendo assim, a gente gosta das pessoas que começam o estudo dizendo assim, o que isso aqui significa para você? E a gente começa então, focado nessa subjetividade, achar os sentidos da Bíblia para a gente, para cada um, e o gosto vai de acordo com o consumidor. Né? Essas coisas são quase imperceptíveis, mas elas estão presentes. Ou senão, um último exemplo, como é muito comum fora da igreja haver uma filosofia pragmática. Isto é, de que voltada para os resultados, voltado para aquilo que é prático, daquilo que funciona. Isso acontece dentro da igreja? Muitas vezes a gente age também de maneira pragmática. Por exemplo, quantas vezes você viu alguém com um problema, a primeira atitude que você teve é, vamos na igreja. Sabe o que você está comunicando para essa pessoa? A igreja resolve. E sabe o que eu aprendi? Que nem sempre a igreja funciona de acordo com as expectativas das pessoas. Zaqueu, por exemplo, perdeu muito dinheiro quando ele entrou na igreja. Perdeu muito dinheiro quando ele entrou na igreja. As coisas não foram bem. Se ele desse um testemunho hoje, ele diria, quando eu entrei na igreja de Jesus Cristo, eu fali. Seria o contrário do que a gente ouve na televisão hoje. Né? Nem sempre as coisas funcionam do jeito certo. Muitos entram na igreja e passam a sofrer mais do que sofriam antes. Porque Deus não fala que a nossa vida vai ser de benefícios práticos. Mas, de novo, eu estou chamando a sua atenção para o fato de certas coisas estarem no nosso meio e a gente nem perceber o mal que ela causa.
Mas a gente comunica certas ideias de que se você vier aqui, Deus vai dar um jeito na sua vida. Ele vai, mas não do jeito que a gente acha. E se a gente não explicar isso às pessoas, nós estamos sendo pragmáticos. Eu estou preocupado levantando essas questões porque eu acho que mundanismo entra no nosso meio, muitas vezes do jeito que as crianças estão desenhando. Isto é, vírus. E a gente tem e carrega e não combate. E por não combater, a gente acha que estando aqui dentro nós estamos bem. Errado. Você pode estar aqui dentro e você pensar do jeito que o mundo pensa. Do jeito que esta sociedade pensa. Veja, e tem uma série de coisas na sociedade que você reconhece que são ruins, né? E eu vou citar apenas algumas para mostrar isso. Como a sociedade muitas vezes lida com criminalidade mais como sendo sintoma. Por que fulano pratica tal crime? É porque ele foi criado num ambiente hostil, ou por causa dos pais deles, ou alguns ousam até dizer que pode ser genético. Então você lida com o delito como sendo um sintoma, não como sendo uma transgressão ou algo digno de punição, né? O foco está no sintoma. Ou senão, como é comum, a gente teve essa discussão recentemente, quando foi o assunto para o Supremo Tribunal, e a questão do aborto, né? O aborto na nossa sociedade ele é defendido como sendo pró-escolha. O que importa é você ter a escolha. O importante é a mulher, no caso, que carrega o feto, se é que eles chamam de feto, né? De ser aquela que tem o poder da escolha. E é uma ética regida pela consciência. Olha só, as pessoas dizem assim, contanto que a sua consciência esteja tranquila. O problema é que nem sempre a consciência está bem afiada. E consciência pode ser tranquila quando ela é cauterizada também. Não é verdade que até alguns assassinos horrendos falam de certas coisas com uma consciência tranquila? Todo mundo acha um absurdo. Mas se é assim que a gente julga o certo e o errado, então nós estamos com um problema sério. Porque é baseado na própria consciência. E eu estou falando isso porque eu acho que esse problema de consciência não é só um problema do mundo. É claro que lá a coisa é mais grave. Mas eu li Malaquias de propósito. Eu li Malaquias com vocês porque eu acho que algumas coisas no nosso meio, elas precisam de alguém nos cutucar. Em que temos errado? Lembra a pergunta que o tempo todo repete em Malaquias? Em que temos errado? Pastor, eu sei que a gente é pecador, mas em que a gente tem roubado a Deus? Em que a gente tem falado coisas duras contra Deus? Em que a gente tem sido infiel a Deus? Nem sempre nós atentamos para as nossas falhas. Inclusive a igreja evangélica de hoje fala muito de fé e pouco de arrependimento. Presta atenção. Se você ouvir o que as mensagens na televisão estão enfatizando, sempre fé. Nunca, quase nunca, arrependimento. Por quê? Porque são mais focados nas realizações espetaculares do que numa vida de santidade. Poucas vezes você vê um pregador só preocupado com uma mudança de vida e um caminho de santidade. Eu estou tratando tudo isso porque eu quero agora focar no que o texto nos ensina e terminar com algumas rápidas colocações. O texto fala assim, olha só, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo. A ideia é de serem o elemento sacrificado. Tem outra tradução que fala que ofereçam os vossos corpos. Não é que o espírito não é oferecido, mas a ideia é de você se oferecer por inteiro. Consagração de todo ser. Lembra, no Antigo Testamento tinha uma coisa que era ensinada, e às vezes a gente não entende por que tem tanto detalhe no Antigo Testamento, mas tem lição por detrás. Por exemplo, o cordeiro, quando ele era oferecido, ele tinha que ser oferecido e queimado por inteiro. Holocausto. Queimado por inteiro. Por que ele era queimado por inteiro? Porque a ideia de consagração nunca era parcial, sempre total. Quando você se diz assim, eu sou de Cristo, você não é a parte espiritual que é de Cristo, não. Você é todo de Cristo. Inclusive o seu dinheiro é de Cristo. O seu lazer é de Cristo. A gente não pensa frequentemente nisso, mas é. O seu trabalho é de Cristo. A sua família é de Cristo. Todas as áreas do seu ser são de Cristo. Agora, para isso, você tem que negar a si mesmo. Lembra que Jesus fala que aquele que quer me seguir
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a ideia é de você morrer pro eu. Agora, você fala assim, pastor, isso é tão difícil. Eu sei que é difícil, mas é difícil principalmente se você falhar de ouvir o que o texto tem a dizer. Olha como é que ele começa. Vou ler o verso 1 de novo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício. A ideia é que o motivador para você se oferecer em sacrifício, para você anular sua vida e ser do Senhor por inteiro, é que você tenha em vista as misericórdias de Deus. Isso aqui, esse texto que eu estou lendo, está no capítulo 12 de Romanos. Ele gasta 11 capítulos da carta, 2/3 da carta, praticamente, falando para você das misericórdias de Deus. 2/3 da carta é para você saber muito bem como Deus foi misericordioso com você. Para que depois ele peça, então agora, ofereça a si mesmo ao Senhor Deus. Sabe, eu creio que nós falhamos nessa oferta quando a gente perde de vista as misericórdias de Deus. Se a gente tivesse ciência constantemente das misericórdias de Deus, não seria difícil oferecermos-nos ao Senhor. Falta-nos muitas vezes essa perspectiva. Diante disso, Paulo pede que a gente se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo porque no Antigo Testamento você não poderia oferecer animal morto. Oferecer animal morto seria uma conveniência muito grande, né? Imagina que você está lá no campo e de repente um animal foi atacado por um outro. Aí você fala, que pena. Vamos pegar isso aqui e vamos levar para o templo. Aí não era vida por vida. A ideia de sacrifício era vida por vida. Você tinha que trocar a vida de outro para que você tivesse vida. Então um sacrifício vivo. E aqui uma aplicação para vocês. Nós somos uma congregação hoje cuja maioria de acordo com o curso normal da vida, tem ainda muitos anos à frente. Uma das coisas que a gente fala para jovens, mas vale aqui para qualquer um, é que a gente tem que aprender a servir ao Senhor Deus enquanto nós temos vigor. Enquanto a nossa vida está muito bem, muito pronta a fazer coisas. Não deixar para fazer isso mais tarde. Não deixar para fazer isso nos dias em que há canseiro e enfado. A gente pode servir ao Senhor também quando há canseiro e enfado, mas se há uma oportunidade de servir ao Senhor no ápice do vigor dos nossos dias, então temos que fazê-lo. Essa é a ideia de sacrifício vivo, com o que há de mais precioso. Santo, separado, isto é, focado só em Deus e agradável a Ele. E aí o verso 2, e eu quero terminar com a colocação do verso 2. Fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que é não se amoldar ao padrão do mundo? Não se conformar ao padrão do mundo. A palavra que é traduzida aqui por mundo é aquela que a gente usa em outra versão, tá? Não vos conformeis com este século. É uma coisa que frequentemente a gente não presta atenção, né? Raramente a gente presta atenção, é que a palavra século, ou que em latim era saeculum, é de onde a gente tira a palavra secular. Sabe quando você e eu somos seculares? Quando a gente se preocupa com essa vida aqui. Quem é cristão não só vive a vida aqui, ele tem olhos também naquilo que é eterno. Ele não foca na sua vida só agora. Quando a gente foca neste século, a gente é secular. A gente é voltada para aquilo que não é sagrado. Então a ideia é de não vos conformeis com este século, não se amoldem ao padrão deste mundo. É de que nós não podemos ter nossos pensamentos e nossos comportamentos moldados, formados pelo padrão desse mundo. E aqui vai uma palavra simples, mas importante para você guardar. Frequentemente nós erramos como igreja quando a gente se preocupa mais em fazer nossa igreja atraente às pessoas pela semelhança do que pela diferença. Nós somos muito preocupados com isso. Vamos fazer alguma coisa que permita que as pessoas estejam aqui e se sintam bem. Eu quero que as pessoas se sintam bem. Mas, de acordo com a palavra de Deus, a nossa ênfase tinha que ser mais em sermos diferentes. E aí,
pelo impacto que a diferença traz, elas sejam transformadas pelo Senhor e aí então se sintam bem. Mas o sentir-se bem não é o foco primordial, primeiro. Ele é resultado de quem é impactado pela diferença. Sabe como é que a gente tem falhado? E isso eu falo com seminaristas lá nas escolas onde eu ensino, e eu quero falar com vocês também. Nós somos muito preocupados em ser relevantes, em sermos relevantes. Essa é uma palavra que eu ouço frequentemente entre seminaristas e pastores. Nossa igreja precisa ser relevante. Só tem um jeito de ser relevante de acordo com esse texto. É sendo distinto. Ser igual não dá relevância, não oferece alternativa, não atrai ninguém que já tem as coisas deste século. Nosso foco tem que ser em fazer contraste com as trevas, porque nós andamos na luz. E o texto fala, não vos amoldem esse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Essa transformação da mente é o que nós chamamos de mudança de cosmovisão. A maneira como você enxerga o mundo. E aqui vai uma das coisas mais difíceis da vida cristã. É quando nós temos o nosso interior transformado de tal forma que tudo que a gente faz agora passa a ser distinto, passa a ser diferente. Então, como eu falei no início, eu quero voltar nisso, mudança de cosmovisão tem a ver com retirar o vírus. É deixar com que a sua vida seja lapidada. Para que você não ache que ser cristão signifique somente ter certas práticas cristãs, mas ter um raciocínio, uma maneira de ver o mundo que é cristã, que molda essas práticas, que norteia essas práticas. Por exemplo, eu quero fechar citando um texto de Efésios. Lá em Efésios fala sobre sermos cheios do Espírito. Para muita gente, ser cheio do Espírito é ter atitudes espetaculares. É ser uma pessoa com poderes tremendos. É isso que muitas igrejas evangélicas ensinam. Eu tenho uma notícia triste para você. Essa é uma maneira pagã de pensar. Sabe por quê? Quem não é cristão também entende que estar cheio do Espírito significa fazer algumas coisas poderosas. Pergunta para quem frequenta terreiro. Estar cheio do Espírito significa fazer coisas extraordinárias, espetaculares. De acordo com o texto de Efésios 5 e 6, não. Ser cheio do Espírito significa, dentre outras coisas, ser um marido parecido com Jesus Cristo. Ser uma esposa submissa ao marido como a igreja é a Cristo. Ser um pai que cuida dos filhos da mesma maneira como o Pai Celestial cuida de nós. Ser filhos que obedecem e honram o Pai em todas as situações. Ser um padrão que honra o seu empregado e não lhe é pesado. Ser um empregado que serve o seu patrão como ao Senhor. Estou citando o texto da Bíblia. Como ao Senhor. Nas coisas triviais e cotidianas, nós demonstramos se somos cheios do Espírito ou não. Eu acho que um dos maiores problemas da igreja evangélica atual é que nós não temos um nível ético correspondente às Escrituras. É por isso que nós somos hoje uma grande fatia, em termos numéricos, da sociedade brasileira, mas o Brasil não é marcado por vida íntegra. O Brasil não é um país que tem uma prática de vida íntegra, não é? Nós lutamos com isso. Eu creio por falta de reforma na nossa vida. Então, meu clamor final a vocês é, pensem nisso seriamente. Conversem sobre isso hoje, no almoço, à tarde, à noite, durante a semana. Preste atenção na necessidade que você e eu temos de voltar a fazer mudanças na nossa vida. Talvez estejamos insensíveis a certas coisas. Lembra, assim como o vírus é imperceptível, a gente só nota os sintomas. Às vezes nem sintomas são tão perceptíveis. A gente precisa de um médico mandar você fazer exame para dizer que você não está bem. Não é? Às vezes a gente precisa de alguém no povo de Deus dizendo para você, você não está bem. Você diz, como temos pecado? Assim, 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 assim. Minha oração vai ser para que Deus nos conduza nessa mudança de mente, de perspectiva. Nossa igreja seja marcada por isso, por quem faz constante revisão
da sua vida, com vistas a reformá-la, com vistas a consagrá-la por inteiro ao Senhor, a não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar a nossa mente, o nosso coração. Eu quero convidar todos, então, nesse espírito, a cantarem esse cântico que está transcrito aqui, Oferta de Amor. E veja por que eu escolhi esse cântico. Eu acho que ele é muito apropriado. Olha só, ele é uma oração. Eu quero que você cante como sendo uma oração. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Olha quantas expressões semelhantes ao texto de Romanos 12. Ele é baseado em Romanos 12. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, não a minha vontade, a tua vontade. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Lembra que o texto termina para que experimentemos qual seja a boa, agradável vontade, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, faça o que está em teu coração, que a cada dia eu queira mais estar ao lado do Senhor. Vamos ficar em pé, cantarmos, depois eu vou orar e impetrar a bênção.